Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos e pedimos, Senhor, que o Senhor sonde os nossos corações, veja os maus caminhos que há em nós e nos perdoa, Pai. Estamos aqui para te cultuar, estamos aqui para te prestar louvor e adoração, com o nosso coração grato por mais um dia que o Senhor nos concedeu na terra dos viventes. Obrigada, Deus, por esse momento em que podemos aqui parar as nossas atividades para buscar a Tua face. Obrigado por cada vida que se dispôs a estar nesta hora, nesse canal, acompanhando, adorando e servindo ao Senhor com todo o ser, com todo o viver. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Fala através da Tua santa palavra. Traz, Senhor, uma direção do Teu Espírito, traz uma revelação do Teu Espírito, Deus, para cada coração, através dessa palavra que o Senhor já colocou no nosso coração para ministrarmos, e que ela não volte vazia, que ela faça o que Te apraz, que esta palavra venha trazer conforto, ânimo, fé, poder para vencer o mal, direção para os nossos caminhos. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja agindo em cada lar, preparando cada coração para receber a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom adorar, não é, igreja? É gostoso quando nós entramos na dimensão do Espírito e adoramos ao Senhor, elevamos a nossa voz em canção, bendizemos o nome dEle, ao invés de murmurar, cante, né, diz um hino da harpa. Então vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar. Mas agora é momento da palavra. Então eu gostaria de convidar todos para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Livro de Gênesis, capítulo de número 22. Eu quero fazer uma leitura, quem puder acompanhar, acompanhe, quem não puder, fique atento, ouça o que o Espírito diz à igreja. Gênesis, capítulo de número 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aleluia, glória a Deus. Bom, amados, essa palavra ela fala de prova. Deus prova para provar. Essa palavra ela fala de sacrifício, e o sacrifício que Deus quer de nós é um coração contrito. Sacrifício para Deus não é oferecer algo material, é oferecer todo o nosso ser, todo o nosso coração. Então essa palavra ela vai falar do sacrifício que transforma coração. Amém? Então eu gostaria que você parasse agora para tentar entender um pouquinho essa história. A palavra de Deus fala de Abraão, um homem que ouvia a voz de Deus. Então a primeira lição que essa palavra traz para o nosso coração é que devemos aprender a ouvir a voz de Deus. Você já aprendeu a ouvir a voz de Deus? Você é sensível à voz de Deus? Talvez você esteja me perguntando aí, mas como eu faço para ouvir a voz de Deus? A palavra de Deus diz que as coisas espirituais, elas são discernidas pelos espirituais. E quem são os espirituais? São aqueles
que nascem do Espírito. Um dia, Nicodemos, um dos chefes das sinagogas, foi até Jesus à noite e perguntou: Mestre, o que faço para ter a vida eterna? E o Senhor falou para ele: homem, é necessário que tu nasça de novo. E ele perguntou: mas como posso eu, já ser homem, nascer do ventre da minha mãe? E Jesus falou: não é nascer do ventre da sua mãe, você tem que nascer do Espírito. Então a primeira coisa que nós precisamos é nascer do Espírito, nascer em Deus. Nós nascemos, fomos concebidos pela nossa mãe, e a palavra de Deus diz que em pecado nós somos concebidos por causa do pecado original, o pecado de Adão e Eva, né? Mas se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, confessarmos o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, a palavra de Deus diz que nós teremos vida nova, as coisas velhas vão se passar e tudo se fará novo, e o Espírito de Deus vai abrir o nosso entendimento para compreendermos a palavra de Deus. Então, se você ainda não deu esse primeiro passo, se você ainda não entregou seu coração para Jesus, se prepara, porque você vai ter a oportunidade de fazê-lo essa noite, mesmo à distância. Nós vamos fazer uma oração pela sua vida. Mas voltando aqui ao texto, a Bíblia diz que Abraão ouvia a voz de Deus. Então, Deus tinha acesso a Abraão, acesso direto a ele. E o Senhor resolve colocar Abraão em prova. O Senhor olhou para Abraão e pensou: eu vou ver o que tem dentro do coração desse homem. Talvez nas orações de Abraão dissesse: Deus, eu te amo muito. O Senhor pode pedir o que o Senhor quiser de mim, que eu farei. Né? E aí Deus resolve testá-lo para ver se realmente ele faz qualquer coisa por amor, porque nós temos que lembrar, Deus, ele fez tudo por amor, ele deu o filho dele para morrer por nós por amor. Então ele pediu a mesma coisa para Abraão. Aí você pode estar pensando: mas Abraão era homem, né? Sim, mas Deus, ele se colocou no nosso lugar, e Jesus também se colocou no nosso lugar, viu a nossa pobreza, viu a nossa miséria espiritual. A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse que o homem é pobre, cego, nu e miserável. Todos nós somos carentes do Senhor, todos nós somos dependentes da misericórdia, do favor, do perdão de Deus, da salvação em Cristo Jesus, né? Então Deus, ele se colocou no lugar do homem, sentiu a miséria do homem, a pobreza do homem e o estado miserável em que o homem se encontrava sem comunhão com ele. E o Senhor resolve entregar o próprio filho para morrer por nós. E aí o Senhor prova Abraão a esse ponto, porque o que Deus queria fazer através da vida de Abraão era muito grande. Você sabe o que Deus quer fazer através da sua vida na terra? Você pensa que é pequeno o que Deus quer fazer através da sua vida na terra? Não é não, eu posso te garantir que Deus tem planos grandes com você, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. A palavra de Deus diz que olhos não viram, ouvidos ainda não ouviram, nem passou pelo nosso coração o que Deus tem preparado para nós. Então se prepare para grandes desafios, se prepare para ir longe com o Senhor, se prepare para ser um instrumento usadíssimo por Deus na terra, porque é isso que Deus tem para mim e para você, nós que ouvimos a voz do Senhor, nós que temos comunhão com Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor o chama e ele responde, ele diz: eis-me aqui, estou pronto para te ouvir, estou pronto para te atender, estou à tua disposição. Você está à disposição do Senhor? O seu coração está à disposição de Deus para fazer o que Deus quer fazer através de você? Pense nisso. Talvez esse momento que Deus te separou de colegas de trabalho, de amigos, da vida social, até da sua vida congregacional, talvez tenha sido para isso, para você parar e refletir sobre quem é você em Deus e o que você pode fazer em Deus, para Deus e por Deus. E Abraão, ele não media esforços,
Ele sabia que o que Deus pedisse para ele, ele teria condições de fazer e ele iria até o fim. E o Senhor falou assim para ele: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão não hesitou, Abraão não questionou, Abraão não colocou distância, nem um empecilho para atender ao Senhor. Foi fácil para Abraão ouvir aquilo, foi fácil para Abraão passar 3 dias caminhando com seu filho. E notem bem, amados, em momento algum a Bíblia relata que Abraão colocou para qualquer pessoa o plano de Deus. Ele não contou para ninguém, ele ficou em silêncio. Eu me lembro de Maria, quando o Espírito Santo falou com ela, a Bíblia diz que ela ouviu e guardou no seu coração. Ana, quando foi ao templo clamar por um milagre, por um filho, ela foi quietinha, ela também não falou nada. E ela chegou ali, ela orou ao Senhor, ela falou com Deus, ela guardou no coração o que ela ia fazer para que o milagre dela acontecesse. Então, queridos, o segredo é ouvir, em primeiro lugar, depois se dispor e, em terceiro lugar, se calar. Quando falamos muito, nós contamos para o inimigo os planos de Deus para a nossa vida. E nós damos a oportunidade para o inimigo da nossa alma trabalhar contra os planos de Deus para a nossa vida. É lançar sobre a nossa vida incredulidade, dúvida, questionamento, desânimo, confusão. Então nós temos que evitar esse tipo de coisa, porque nós somos frágeis. A nossa alma, ela se abate com muito pouco. Então nós temos que ser cautelosos, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E é isso que Deus quer nos ensinar nesta noite. Nós estamos passando por momentos que nós precisamos ser simples e prudentes. Saber o que Deus quer de nós e falar o mínimo possível. Deixar os questionamentos, deixar as polêmicas, deixar toda essa confusão em que o mundo está envolvido, de tantas informações, de tantos questionamentos, deixar isso tudo nas mãos de Deus e descansar o coração e ficar firme nas promessas, firme nos direcionamentos que o Senhor já nos deu. E ele vai firme, Abraão vai firme no direcionamento que Deus deu para ele. 3 dias caminhando. Ele levou os servos, levou o jumento, levou o filho. Quando ele chega ao pé do Monte Moriá, ele fala para os servos dele: fiquem aqui, que nós subiremos ao monte para adorar e retornaremos. Que confiança, hein, irmãos? Que confiança. E é essa confiança, essa certeza, essa tranquilidade, esse descanso que nós temos que ter no coração, de que daqui a pouco nós vamos voltar para os templos onde nós servimos ao Senhor e vamos continuar servindo ao nosso Deus com alegria. Vamos voltar para a nossa vida cotidiana, é claro, irmãos, que com uma bagagem maior de experiência espiritual, mas vamos voltar para o nosso dia a dia, para continuarmos a nossa caminhada até chegar o dia da redenção. E a palavra de Deus diz que ele foi com o rapaz, ele foi com o filho. Aqui no verso 6 diz que ele tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. Então o que a gente pode imaginar aqui é que Isaque não era tão pequeno assim. Ele já tinha condições de carregar um fecho de lenha. E Abraão coloca sobre ele a lenha e leva nas suas mãos o fogo e o cutelo. E sai determinado, sobe o monte junto com o filho. Quando eles estão caminhando, o filho pergunta para o pai, Isaque pergunta para Abraão: papai, responde Abraão, pode falar, meu filho, estou à sua disposição, eis-me aqui.
Vocês viram como Abraão era pronto em atender qualquer chamado? E Isaac pergunta a ele: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac já estava assim meio preocupado. Faltava um item, faltava o principal, que era o cordeiro para o holocausto. E ele não viu, e ele ficou preocupado. E ele perguntou para o pai: cadê, papai? Eu não estou vendo nenhum cordeiro. Como nós vamos fazer esse sacrifício? E o pai prontamente lhe respondeu, sem vacilar. Ele diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuou caminhando. Vocês estão entendendo o que Deus está esperando de nós? Que nós sejamos firmes. A nossa fé, ela tem que ser uma fé inabalável. Nós temos que ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas duram para sempre. Vocês entenderam que Abraão em nenhum momento titubeou? A Bíblia não fala o que Deus sondou no coração de Abraão, porque o coração do homem só Deus pode conhecer. Os sentimentos, os temores, os medos, não quer dizer que ele não tinha, não quer dizer que dentro da alma dele ele não estava apavorado, mas ele não deixou o semblante dele cair. Ele não deixou a fé dele ser abalada. Ele não deixou o filho dele perturbado. Quantas pessoas que conhecem o Senhor, conhecem a palavra, já tiveram experiências tremendas com Deus, e quando são questionados a respeito dos acontecimentos, falam coisas que matam as outras pessoas. Da sua boca tem que sair água doce. Nós somos como a fonte. A Bíblia diz que de nós tem que sair água doce. Da tua boca tem que sair palavras de vida eterna. O Senhor diz que o Espírito de Deus nos enche de tal forma que de nós fluirão rios de águas vivas. Halabaque, Astebe, Ademanto, Orebai. Deixa esses rios de águas vivas agora começar a fluir da sua vida. Arai, Shedebe, Andarás. Porque vai fazer toda a diferença aí onde você está. Você vai fazer toda a diferença para aqueles que estão ao seu redor. Eles vão dizer o que você tem. Por que você é tão forte? Por que você é tão firme? Por que você está tão tranquilo? E você vai dizer: porque eu creio que Deus proverá para si o cordeiro, porque eu creio que o Senhor enviará uma providência, porque eu creio que o Senhor fará um milagre, porque eu creio que o Senhor nos dará o livramento. Aleluias! Aquelas palavras do pai acalmaram o filho. Ele não questionou mais nada. Sabemos que a criança, o pré-adolescente, até mesmo o jovem, é cheio de questionamento. Ele está ali em fase de crescimento, de conhecimento, descobrindo as coisas, descobrindo o mundo. Ele quer saber, ele quer entender, ele quer conhecer. Aquele menino podia encher o pai de perguntas, mas a resposta firme, cheia de fé do pai, foi o suficiente para ele se calar, para ele aceitar. E eles foram. Quando chegou lá, irmãos, a coisa ficou mais apertada. Já estava no fim daquela prova. Abraão já tinha vencido a voz que ele calou. Já tinha vencido uma caminhada de 3 dias. Já tinha vencido ali um momento em que ele se despede dos seus criados, profetizando que voltará com o filho. Ele já tinha vencido aquela subida naquele monte, aquele questionamento do próprio filho. E agora, a palavra de Deus diz que ele ergue um altar ao Senhor para sacrificar Isaac. Vejam bem, queridos. Ele pega as pedras e começa a preparar o altar, a erigir aquelas pedras. E ali, Deus observando a atitude de Abraão. Em nenhum momento ele se desespera, ele recua,
ele vacila ou duvida do poder de Deus, porque ele segue em frente. Quem duvida para, quem crê segue em frente. E a palavra de Deus diz que quando ele prepara o altar, tendo Abraão erguido os olhos, não, ainda não está aqui. Chegaram ao lugar, verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. Presta bem atenção nisso aqui. Era o filho dele, o filho da promessa, aquele que Deus prometeu a Abraão quando era impossível para Abraão ter um filho. E ainda a Bíblia diz que o Senhor dizia que Abraão era que Isaque era o único filho que Abraão tinha. Isso é muito sério, irmãos. Ismael era o outro filho de Abraão, mas por Deus não era considerado filho. Era Isaque. E Deus pede o quê? Isaque, o único, o melhor, o filho da promessa. Aquilo que de melhor Deus havia dado para Abraão. Dentro dos planos de Deus, porque Isaque nasceu dentro dos planos de Deus para Abraão, das promessas de Deus. Quantos planos Deus fez para a minha vida e para a sua vida. Quantos planos de Deus estão em andamento na nossa vida, para que amanhã aconteça algo tão extraordinário que nós venhamos dizer: por isso que Deus estava falando e fazendo daquele jeito na minha vida e eu não estava entendendo. Espere em Deus, confie em Deus, deixa Deus agir do jeito que Ele quiser agir. O jeito de Deus é o melhor, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e não causam dores. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ali a vontade de Deus não causou nenhuma dor. Pelo contrário, no momento em que Abraão levanta o cutelo para sacrificar o seu filho, o seu único filho, o Senhor manda o anjo bradar do céu: pare, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você tem coragem de fazê-lo. Eu sei que você daria o seu filho como eu dei o meu filho pela humanidade. Eu sei que você tem coragem. Eu sei que você crê em mim. Porque Abraão, no coração, ele deve ter pensado: ainda que o meu filho morra, Deus o ressuscitará, porque eu vou voltar com ele para casa. Ele falou que voltaria com o filho. E naquele momento, quando Abraão olha para o lado, ele enxerga um cordeiro no meio do mato e Deus fala: está aí o cordeiro para o holocausto. Aleluia. O Senhor proveu, irmãos. Não precisou de Abraão entregar. Abraão só precisou de ser trabalhado no coração. O coração de Abraão se moldou ao que Deus esperava dele. Naquele tempo que ele ouve Deus falar a respeito do sacrifício do filho, até o momento que ele levanta aquele cutelo, Deus estava trabalhando no coração de Abraão. Sabe por quê? Porque Deus tinha um grande projeto de fazer de Abraão um abençoador, um homem que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus queria entregar uma bênção para Abraão. Você está entendendo que Deus quer te entregar uma bênção? E é por isso que Deus está aprovando seu coração, mas que você precisa deixar Deus moldar o seu coração até você ter um coração maleável, um coração ensinável, um coração que obedece sem questionar. Aleluia! Se você está entendendo, é só seguir em frente e Deus vai fazer uma obra perfeita na sua vida, como fez na vida de Abraão. A palavra de Deus diz que ele pega aquela ovelha e ele sacrifica ao Senhor. Ele não foi ali para fazer um sacrifício.
O sacrifício tinha que ser feito. Ele foi substituído. O próprio Deus proveu o cordeiro para substituir Isaac. Mas o sacrifício precisava ser feito. Você está entendendo que tem que ter um sacrifício? Nós vivemos num tempo em que tudo hoje é muito fácil, a era digital, é tudo no botão, tudo fast food. Você pede por um aplicativo, daqui a pouco chega uma comida na sua porta, né? Tudo fácil. Para ir para a igreja nós temos veículos, chegamos na igreja, sentamos confortavelmente, um som, ambiente, tudo tranquilo, um clima próprio, preparado, um ambiente climatizado, tudo pronto para nos atender, para nos deixar em conforto. Nós não sabemos mais esperar, para nós é difícil fazer uma caminhada. Amados, hoje eu senti saudade do buraco que tem na entrada da quadra onde eu moro, porque todos os dias quando vínhamos da igreja, a gente passava por dentro de um buraco, quando virava a esquina para entrar na minha quadra. E eu achava tão chato aquele buraco, e eu pensava, por que a prefeitura, a administração no caso, né, não manda fechar esse buraco? Qualquer hora a gente vai ter problema com a roda desse carro, e a gente ficava procurando um meio de passar sem ir para outra faixa e sem cair naquele buraco. E aquilo me irritava, mas hoje me deu uma saudade daquele buraco, porque eu lembrei que a gente não pode estar passando por ele agora, né? Então, nós temos essa coisa, queremos tudo resolvido, queremos tudo fácil, tudo confortável, tudo nos incomoda, tudo nos irrita, nos tira a paciência, porque vivemos numa era digital onde temos todas as facilidades. Mas mesmo vivendo nesse tempo, irmãos, nós temos que sacrificar. Nós temos que sacrificar algo a Deus. Nós não podemos oferecer a Deus um culto que não nos custe nada. Se eu falar para vocês que não está nos custando fazer esse culto aqui, está, porque nós não temos o conhecimento necessário do Instagram, esses meios de comunicação que o Senhor nos disponibilizou para estar falando com vocês, para estar aqui ministrando na vida de vocês. Então é tudo muito novo para a gente e é tudo difícil. Mas sabe que nós temos um prazer de poder estar aqui diante de uma câmera falando e sabendo que aí do outro lado você está recebendo e que Deus lá do céu está se agradando, porque nós não paramos, nós não deixamos o cajado num canto, nós não colocamos a espada na bainha. Nós estamos aqui em oração, clamando, pedindo a Deus para agir na vida de pessoas que nós nunca vimos na nossa vida. E estamos orando como há muito tempo não orávamos. Essa é a verdade. Então nós temos que sacrificar de não sair de dentro de casa agora. É um sacrifício, irmãos. É difícil. Mas quantas pessoas ficam em lugares pequenos, fechados, isolados, presos, sem sair, estão há muito tempo? Quantas pessoas estão agora encarceradas? Quantas pessoas estão no hospital e não tem como sair, né? E talvez a gente precise experimentar isso um pouquinho para até saber a dor dos nossos irmãos, mas tudo é para a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz que depois que ele fez o sacrifício, o Senhor liberou uma bênção sobre a vida dele. Verso de número 17 para encerrar essa palavra. Que deveras te abençoarei. No 16 diz assim: e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência.
Vocês entenderam o que Deus queria fazer? Abençoar Abraão e confirmar a promessa de que a descendência de Abraão seria próspera. E através de Isaac, Deus deu continuidade à genealogia até chegar a Jesus o Cristo. Queridos, que Deus possa te abençoar com essa palavra, que você possa entender o que Deus espera de você. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Nós vamos estar orando para que Deus possa agir. Você vai dar uma liberdade, você vai dar uma direção aí para Deus no seu coração. Você vai entregar uma permissão, essa é a palavra, para Deus agir no seu coração, para que Deus possa te aprovar nesse momento de provação que você está passando, e assim te abençoar e abençoar a sua descendência. Mas